25 frases em francês para visitar Paris. Hoje vamos aprender francês passeando em Paris. Vamos parar em 10 lugares imperdíveis da capital francesa para praticar o francês da vida real, ou seja, o francês que é falado aqui na França. Vou te ensinar frases essenciais em francês que vão te ajudar na sua próxima viagem para você aproveitar melhor, ter uma melhor experiência e estadia aqui na França e não passar perrengue. Você vai aprender como pedir informações na rua, reservar um restaurante, comprar seu bilhete no museu ou lembranças nas famosas lojas parisienses. Enfim, já estou ansioso porque eu te preparei um roteiro, um itinéraire, um roteiro excepcional. Então siga o guia. C'est parti, allons-y. Bonjour afrancesados, eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês pode te dar sobre a língua, sobre a cultura, sobre Paris. E se você é novo, não esqueça de se inscrever no seu canal do francês da vida real, Afrancesados, clicando no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, para começar com o pé direito, é sempre bom lembrar que para ganhar a simpatia dos franceses, dos parisienses, basta falar francês, ok? Lembrando que a maioria dos franceses não fala inglês, ainda menos português, então ter uma base é o mínimo para você aproveitar sua viagem na França, em Paris. Vamos então rever o basicão. Vamos lá. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Hein? E nous sommes bom dia, nous sommes boa tarde. Bonjour, bonjour. Palavra essencial, básica. Vamos lá. Bonjour, bonjour. Uma palavra só. Bonjour. O R no final você vai ter que pronunciar. O U em francês tem o som da letra U em português. Então é simples. Vamos lá. Bonjour. Só trabalhar esse R no final da palavra. Senhora, madame, madame, bonjour, madame. Acaba no M. Você não vai pronunciar o E no final. Bonjour, madame. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Bonjour, monsieur. Monsieur. Eu sei, essa palavra tem nada a ver na escrita e na fala. Não é monsieur, não é monsieur, é monsieur. Aqui tem esse som do E, o E fechado, ok? Para fazer o E, faz a boca do O e fala E. E, monsieur, monsieur. E o R é mudo. Se você falar messieurs, não significa nada. Se você falar messieurs, messieurs significa senhores no plural. Vou escrever aqui para você não confundir. Bonjour, monsieur, senhor. Bonjour, messieurs, senhores. Presta bem atenção, ok? Então, isso é o mínimo que você precisa saber. E para se despedir, vamos lá. Au revoir. A, U, tem o som do O. Re, fechado. De novo, faz a boca do O e fala E. Revoir, revoir. O I, tem o som do WA, ok? Au revoir. Au revoir. Isso é para se despedir e nosso tchau em francês. Vamos começar nosso passeio em Paris. Vamos turistar em Paris. Você vai encontrar uma pessoa na rua e você quer pedir informação. Você vai parar essa pessoa falando: excusez-moi, excusez-moi, licença, excusez-moi. É assim que a gente vai falar. Excusez-moi, excusez-moi. E nosso licença, desculpa, ok? O U aqui é um som bem francês e o nosso biquinho vamos fazer então a boca do U e falar I. U. Excusez-moi. Excusez-moi. Ok? Licença. Você pode me ajudar, por favor? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'aider significa você poderia me ajudar? Pourriez-vous
m'aider, s'il vous plaît? Então, você pode ver aqui, o verbo está no primeiro lugar. E o sujeito, o vous, hein, está no segundo. Você pode também interverter, não tá incorreto fazer assim. Excusez-moi, vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? A linguagem oral, você pode interverter sem problema, ok? Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Você poderia me ajudar? M'aider, me ajudar. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Não esqueça sempre de colocar o s'il vous plaît. Nosso por favor, em francês, estamos aqui num contexto formal, você não conhece a pessoa, então você está usando o vous. Pourriez m'aider, s'il vous plaît. Ok? S'il vous plaît. Por favor, em francês, s'il vous plaît, mais uma vez, para ganhar simpatia, sempre é bom ficar bem educado. D'accord? A pessoa na rua vai responder, tem duas opções. Ou, obviamente, ela vai falar oui, bien sûr, sim, claro, estou aqui para te auxiliar, para te ajudar. Oui, eu sou sim. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr significa claro. Bien sûr. Ao contrário, ela não pode, ela está com pressa, essa pessoa. Os parisienses estão geralmente com pressa. É como em São Paulo, são cidades que têm muita movimentação. Não, désolé, não, désolé, não, desculpa, não tenho tempo, não, désolé. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ok? Donc, oui, sim, bien sûr, claro. Não, em francês, é non. Parecido, mas não é exatamente. É um pouco mais fechado. Non. Non. Désolé, desculpa. Je n'ai pas le temps. Eu não tenho tempo. Vamos fingir que ela respondeu sim, porque você tem mais, obviamente, você tem mais chance da pessoa te ajudar. Excusez-moi, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Agora você quer descobrir onde está nossa linda Torre Eiffel. Où se trouve, você vai perguntar onde se acha, literalmente, onde se acha, onde posso achar, où se trouve la Tour Eiffel. Où se trouve la Tour Eiffel? Onde está, onde se encontra a Torre Eiffel? La Tour Eiffel. Mais uma vez, você vai acrescentar nossa expressão mágica, s'il vous plaît. Où se trouve la Tour Eiffel, s'il vous plaît? Ok? Então, isso é para falar da Torre Eiffel, em francês. Tour Eiffel, acaba no R. Mais uma vez, o U em francês tem o som da letra U em português. Então, não é tor, é tour. Tour e aberto, fel. Você vai pronunciar o L. Où se trouve la Tour Eiffel, s'il vous plaît? Où se trouve la Tour Eiffel, s'il vous plaît? Vamos agora falar de um outro monumento famosíssimo que você precisa visitar quando você estiver em Paris. Então, où se trouve la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, s'il vous plaît? Où se trouve, donc, où se trouve la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, s'il vous plaît? Eu sei que esse monumento é difícil de se pronunciar. Então vamos lá, pouco a pouco. A basílica em francês não tem muito segredo, é basilique. La basilique du sagrado, sacré, cœur, sagrado coração, sacré cœur, faz a boca do O e fala Sacré-Cœur. E você vai pronunciar esse R. Eu acho muito interessante falar Sacré-Cœur de Montmartre. Parece até um trava-língua para você treinar esse R. Sacré-Cœur de Montmartre. Não é Montmartre, não é Sacré-Cœur, é Sacré-Cœur de Montmartre. D'accord? Où se trouve
la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Outro monumento que você poderia visitar, que você deveria visitar em Paris é la cathédrale Notre-Dame de Paris. Où se trouve la cathédrale Notre-Dame de Paris, s'il vous plaît? Agora vamos lá para a resposta. O parisiense va responder para você. Vous devez prendre le bus numéro 69 et descendre à l'arrêt Champ de Mars. Agora ele está indicando como chegar na Torre Eiffel, por exemplo. Vous devez prendre le bus numéro 69 et descendre à l'arrêt Champ de Mars. Você deve, você precisa, você deve pegar o ônibus. Vous devez prendre le bus numéro 69, numéro 69 et descendre, e descer na parada à l'arrêt Champ de Mars. O nome da parada de verdade, onde você precisa parar para visitar a Torre Eiffel. Vous devez prendre le bus numéro 69 et descendre à l'arrêt Champ de Mars. Agora, você sabe, você desceu. De là, à partir de là, la tour est à 10 minutes à pied. De là, de onde você está, hein? De là, la tour est à 10 minutes à pied. A torre está a 10 minutos a pé. De là, la tour est à 10 minutes à pied. Ce serait une première opção. Isso seria uma primeira opção, uma primeira resposta. Você está um pouco longe. Agora, você está bem pertinho da torre, ou você está bem pertinho da catedral, da basílica. C'est juste à côté. Et bem pertinho. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Eu não sou é bem pertinho. C'est juste à côté. Il suffit de tourner à droite. Basta virar na direita. Il suffit de tourner à droite. Basta virar na direita. Puis, e depois, la deuxième à gauche. Pois a segunda rua, la deuxième à gauche, na esquerda. Et ensuite, e depois, c'est tout droit pendant 2 minutes. Fica na frente durante 2 minutos. C'est juste à côté, et bem pertinho. Il suffit de tourner à droite, puis la deuxième à gauche, et ensuite, c'est tout droit pendant 2 minutes. Você acabou de ver as direções em francês. Tourner à droite, virar na direita, virar na esquerda, tourner à gauche, na frente, tout droit, durante 2 minutos, ok? Então você quer agradecer, porque obviamente a senhora, o senhor pegou o tempo para ensinar você a chegar no lugar, você vai ter que responder merci, merci beaucoup, muito obrigado, merci beaucoup, merci, merci. Em francês, não tem essa coisa de obrigado, obrigada, é neutro, é para todo mundo, merci, merci, muito obrigado, merci, beaucoup. E a U tem o som do O, mais uma vez, o U tem o som da letra U em português, e o P no final é mudo. Merci beaucoup. Isso é no caso que você entendeu tudo. Você entendeu tudo, ok. Esquerda, direita, na frente, entendi tudo. Se você precisar pedir para repetir mais devagar, mais lentamente, você pode parar isso. Isso é uma frase de sobrevivência em francês. Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Você pode repetir mais devagar, por favor? Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Ótimo. Agora, repetiu de novo e agora você entendeu
tudo. Você chegou finalmente na Torre Eiffel. Que linda! Você precisa tirar uma foto na frente da Torre Eiffel, para mostrar no Instagram, para mostrar para sua família que você chegou no lugar desejado. Pouvez-vous me prendre en photo devant la Tour Eiffel, s'il vous plaît? Agora você quer pedir para uma pessoa tirar uma foto de você na frente da Tour Eiffel. Pouvez-vous me prendre en photo devant la Tour Eiffel, s'il vous plaît? Vamos repetir juntos. Pouvez-vous me prendre en photo devant la Tour Eiffel? Ótimo. Você já tem sua primeira foto de Paris na frente da Torre Eiffel, na frente da Cathédrale de Notre-Dame de Paris, na frente da Basílica do Sacré-Cœur de Montmartre. O nosso roteiro está começando bem, viu? Agora vamos entrar nos museus, porque tem coisas bem interessantes para ver também nos museus. O musée. Agora, nossa segunda parte, nos museus. O musée. Vamos ver 3 museus ou 3 monumentos para se visitar que são muito legais. Muito legais. O primeiro, obviamente, é o Musée du Louvre. Le Musée du Louvre, onde você vai encontrar uma coleção gigante sobre a antiguidade, tem de tudo, tem pinturas, tem escultura, obviamente, é gigante, é o maior museu do mundo, eu acho. Não vou falar besteira, mas eu tenho quase certeza que é um dos maiores, com certeza, museu do mundo, o Musée du Louvre. Agora, para quem gosta de pintura do impressionismo, que é um estilo de pintura, l'impressionisme, como Claude Monet, como Edgar Degas, como Manet também. Le Musée d'Orsay é o melhor museu para se encontrar obras dos impressionistas, d'accord? Le Musée d'Orsay, que é o meu museu em Paris preferido, le Musée d'Orsay. Outra opção, você pode visitar também l'Opéra National de Paris, le Palais Garnier. D'accord? E dentro você pode visitar, tem também obras de Chagall, que é um outro artista, outro pintor magnifique na coupole, ok? L'Opéra National de Paris. Enfim, você chegou lá na frente do Musée du Louvre, do Musée d'Orsay ou do Palais Garnier e você quer saber a que hora abre ou fecha o museu. É importante para você se organizar. À quelle heure ouvre, à quelle heure ferme le musée? À que hora abre ou fecha? À quelle heure, à que horas, à quelle heure, de novo esse E bem fechado, heure, à quelle heure ouvre, ferme, fecha le musée. Museu em francês, musée, mais uma vez, presta atenção na pronúncia desse U. Obviamente, eles vão responder, on ouvre à 9 heures, a gente abre às 9 horas, on ouvre à 9 heures e on ferme à 18 heures, que são geralmente os horários da abertura e a hora de fechar o museu, ok? Tá bom. Mas quand commence la prochaine visite guidée? Quando começa a próxima visita guiada? Quand commence la prochaine visite guidée? É interessante que seja em francês, se você já tem um nível avançado de francês e ainda melhor ouvir em francês. Tem geralmente também em português, porque o Museu do Louvre ou Musée d'Orsay sont internacionais. Quand commence la prochaine visite guidée? E depois você pode acrescentar en français, en anglais, en espagnol, en portugais, enfim. Elle commence d'ici 15 minutes. Elle commence d'ici 15 minutes. Ela vai começar daqui a 15 minutos. Elle commence d'ici 15
minutes. Très bien. Je voudrais 2 billets, s'il vous plaît. Eu queria 2 bilhetes, por favor. Je voudrais, eu queria, eu gostaria, je voudrais 2 billets, 2 billets, bilhete em francês, billet, s'il vous plaît. Un adulte et un enfant. Um adulto e uma criança. Un adulte et un enfant. Pronto. Você comprou seu bilhete, você pode começar sua visita desses lindos museus, le musée du Louvre, le musée d'Orsay ou l'Opéra Garnier. Tudo isso dá uma fome, né? A gente já passeou bastante, a gente já foi para a Torre Eiffel, Catedral da Notre-Dame, Basilique du Sacré-Cœur, Louvre, tudo isso dá uma fome danada. Vamos comer, vamos para o restaurante. Na verdade, vamos ter 2 opções. A primeira, então, seria ir num restaurante, por exemplo, le restaurant de la Tour d'Argent, que é um dos mais famosos restaurantes parisienses que tem, obviamente, essa estrela Michelin e que tem uma vista incrível atrás da Catedral de Notre-Dame, como vocês podem ver nessa foto. La Tour d'Argent. Pronto, já decidi, eu quero ir nesse restaurante bem chique, que minha primeira opção é a opção mais cara. Depois vou dar uma opção mais barata, mais econômica. Você vai querer reservar esse restaurante. Você vai ligar, você vai falar com a pessoa que está no restaurante. Je souhaiterais réserver une table pour 2 personnes ce soir à 20 heures, s'il vous plaît. Vamos lá. Je souhaiterais, eu gostaria, eu desejaria, je souhaiterais réservar uma mesa, une table pour 2 personnes, para 2 pessoas, ce soir à 20 heures, hoje à noite, às 20 horas, s'il vous plaît. Vamos lá. Je souhaiterais réserver une table pour 2 personnes. Aqui você pode colocar o número que quiser, que precisar. Une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ce soir, hoje à noite, ce soir, à 20 heures, s'il vous plaît. Você tem sorte hoje, porque tem vaga. Dá para comer tranquilo. Oui, à quel nom la réservation, s'il vous plaît? Oui, à quel nom la réservation, s'il vous plaît? Sim, qual o nome da reserva? À quel nom la réservation, a reserva, s'il vous plaît? Au nom da Francesa Doce. Vamos falar Francesa Doce, não vou pagar para todo mundo, mas você vai acrescentar o seu sobrenome. Au nom de Cogé, por exemplo, ok? Au nom de, mais o sobrenome. Isso é a opção mais cara, mais uma coisa legal também. Você não vai sempre em Paris, então vamos aproveitar ao máximo. Mas tem uma opção mais econômica, que seria fazer um piquenique no cais da Seine. Un pique-nique sur les quais de Seine. Un pique-nique sur les quais de Seine. Que é a opção mais econômica. Você pode convidar amigos franceses, se você já tiver, obviamente, ou sua família, mas vamos falar isso tudo em francês. Você tem alguns amigos franceses, você quer saber o que comprar para esse pique-nique. Que voulez-vous acheter pour notre pique-nique? O que você quer comprar para nosso pique-nique? Que voulez-vous acheter, comprar em francês, acheter pour notre pique-nique? Seu amigo vai responder: je voudrais un sandwich jambon fromage, que é o clássico. Je voudrais, eu gostaria, eu queria, un sandwich masculino, sandwich, que é uma palavra inglesa, mas que a gente usa sempre. Un sandwich, jambon, presunto, fromage, queijo. Então, um sanduíche com presunto e queijo. Un sandwich,
Ou nos Champs-Élysées, você quer saber quanto custa essa coisa que você gosta, esse objeto. Combien ça coûte, s'il vous plaît? Combien ça coûte, s'il vous plaît? Quanto custa, por favor? Combien ça coûte, s'il vous plaît, Dora, o vendedor? Combien ça coûte, s'il vous plaît? Va responder, ça coûte 10 euros. Ça coûte 10 euros. D'accord? Ça coûte 10 euros. De novo, euro. Euro. Ok? Você vai experimentar. Você vai provar, então, você vai experimentar. Você vai provar uma roupa. Vamos lá. Você achou a loja do Chanel, do Dior, do Louis Vuitton. Você quer experimentar essa roupa, mas não está do seu tamanho. Meu Deus, você, o que eu vou fazer agora? Acabou minha viagem em Paris. Não. Você vai perguntar: avez-vous ce vêtement en taille? E depois você vai acrescentar o tamanho. Avez-vous ce vêtement? Você tem essa roupa no tamanho S, M, L ou XS. Hein? Isso é em inglês, né? Small, medium, large, extra large. Avez-vous ce vêtement en taille S, M, L, XL? De vez em quando também tem o tamanho europeu 34, 32, 36, depende da marca, tá? Avez-vous, você tem, avez-vous ce vêtement, essa roupa, ce vêtement, esse E aqui está bem discreto. Ce vêtement, e em francês tem um som do vêtement, o T mudo. Tamanho em francês, taille. Taille. Como se fosse um I longo. Taille. Taille. Avez-vous ce vêtement en taille 34, en taille 36, 38, 40? Ok? Pronto. Muita sorte. Eles têm a roupa que você quer. Então agora é a hora de pagar. Porque não tá de graça. Je voudrais payer par carte bancaire. Eu gostaria de pagar com cartão bancário, mas cartão em francês par carte bancaire. Je voudrais payer par carte. Je voudrais payer en espèces, cash em francês, en espèces. Olha como nosso dia foi maravilhoso. A gente fez um passeio incrível, excepcional em Paris. Além disso, você comprou lembranças para a família toda. Como foi esse dia? Queria saber também se você gostou do nosso passeio e da nossa aula de francês. Embaixo do vídeo, deixando um likezinho, se você gostou. Também, se você conhece pessoas que querem aprender francês, o francês da vida real, que querem viajar para Paris, poder compartilhar esse vídeo. E lembrete importante, vamos abrir uma nova turma do curso de francês Método Afrancesados na segunda-feira, dia 4 de julho, às 9 horas. Vai ser uma turma relâmpago, ou seja, só até dia 5 de julho. E para você receber todas as informações e ser avisada quando abrimos as inscrições no dia 4 de julho, basta fazer sua pré-inscrição clicando no botão, clicando no izinho, aqui no cantinho, você vai criar uma página, deixar seu e-mail, apertar o botão, você vai receber na sua caixa de e-mail todas as informações, vai ter aulas demonstrativas também, você vai receber tudo, garantia, valor, o que tem dentro, tem videoaulas, tem material de apoio, tem acompanhamento da nossa equipe durante 2 anos, tem vários bônus para essa turma especial. Então, se você quer saber tudo sobre o curso de francês Método Afrancesados, nosso curso fechado, basta clicar no izinho e a gente se vê, então, na próxima semana. À très bientôt. Salut!